Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Zélia e São Luís Martã, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para o pessoal aí que não sabe, a gente criou uma série sobre literatura. São ao todo 3 séries. A primeira, 3 lives. A primeira live já foi sobre Tolkien. Para quem não sabe quem é Tolkien, foi ele que escreveu O Senhor dos Anéis. Depois, agora, hoje, a segunda live vai ser sobre C.S. Lewis. Para quem não sabe, foi o que escreveu As Crônicas de Nárnia. E a terceira live, que vai ser semana que vem, vai ser sobre Chesterton, que também é um escritor, todos os 3 escritores ingleses, né? E eu vou começar falando um pouquinho sobre a vida do Lewis, antes da gente falar sobre a obra. A hora que chegar na parte das crônicas mesmo de Nárnia, eu vou deixar com a Érica, que ela é fã, né? Mas a vida do Lewis, eu gostaria de começar, então, falando um pouquinho. Ele é um escritor inglês, ele nasceu em 1898 e ele faleceu em 1963. E é muito bacana a história dele, né? Quando a família dele era ele tinha um irmão, o pai e a mãe, eles moravam os 4 juntos. E a mãe dele ficou doente. Era uma família bem cristã, eles tinham o hábito sempre de rezar antes das refeições, rezar antes de dormir, mas a mãe dele ficou doente, teve câncer. E ela acabou falecendo quando ele ainda era muito pequeno, e o irmão dele era um pouquinho mais velho, mas também era criança, os dois. E o pai das crianças, né, do Lewis e do irmão dele, ele não conseguiu lidar com a morte da esposa, né? Ele não conseguiu lidar com a morte e, sabe, ele entrou numa depressão profunda e ele não conseguia dar atenção às crianças. Sabe, ele não estava dando conta, né, de lidar, de acabar de criar as crianças, porque ele ficou submerso naquilo, né, naquela tristeza de ter perdido a esposa. E aí ele coloca as 2 crianças num internato. E é muito bacana, no filme, a hora que fala sobre o internato, né, ele descreve, o Lewis descreve que o internato era bem Nárnia, quando ela estava dominada pela aquela rainha que era só inverno, 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 inverno. E aí aquilo para ele era o internato. Era só um inverno sem fim, que ele ainda falava que era um inverno sem Natal, né? Porque não tinha alegria nenhuma. E era uma escola extremamente rígida. E lá ele decide ser ateu. Ele começa a perceber que não tem motivo nenhum para Deus existir, né? E era uma grande falácia essa questão de que Deus é bom, de que Deus me ama. E aí ele fala que não, que isso era impossível, porque Deus levou a mãe dele e permitiu que tudo isso de ruim acontecesse. E aí ele começa a pedir para o pai, desesperadamente, por meio de cartas, por favor, ele e o irmão dele, tira a gente daqui, tira a gente daqui. E depois de muita resistência, o pai dele não queria tirar, né, o filho do internato. O pai coloca ele com um professor particular. Coloca num professor particular. E esse professor, ele vai morar na casa desse professor. Ele era como se fosse um tutor, né? Naquela época era bem comum isso. É como se ele se tornou o tutor do Lewis. E esse tutor, ele era ateu. E aí Lewis fala, né, no filme, ele fala que aquilo para ele, quando ele viu que ele estava indo morar numa casa de um cara que era ateu, ele falou assim que ele se sentiu leve como uma pluma, ele se sentiu aliviado, porque ele achava muito pesado essa crença em Deus, né? Começou a ficar muito pesado esse assunto para ele.
E aí, quando ele vai morar na casa desse tutor que era ateu, ele fala que, nossa, é como se ele estivesse num jardim, assim, né? Leve, né? Tudo muito. E ele gostou demais desse tutor. E esse tutor era extremamente inteligente, era muito severo, mas não era tão severo quanto a escola dele, né? Ele era severo, mas o Lewis gostou dele, e eles se tornaram grandes amigos. E ele fez do Lewis um orador, um escritor excepcional. Tanto é que ele conseguiu ir para Oxford, que era o sonho dele, era algo inimaginável que ele conseguiria alcançar. E ele conseguiu alcançar graças a esse tutor, né, que ensinou ele, que fez dele, ensinou tudo que ele sabia até então. Ele vai para Oxford, só que logo que ele chega em Oxford, estoura a Primeira Guerra Mundial. E ele vai como soldado para essa guerra. E ele tinha um amigo lá em Oxford e eles tinham feito o seguinte combinado. Que se eu morrer, Lewis fala para ele, se eu morrer, você toma conta, né, do meu tutor, que ele tinha como pai, né, dele. Mas se você morrer, eu passo a tomar conta dos seus pais. E aí foi feito o acordo e o menino morreu, o amigo do Lewis. E aí o Lewis se muda, então, para a casa dos pais do menino para cuidar da velhice dele, né? Deles. E aí ele cuida realmente e passa a ser como filho mesmo, né? Ele cuida, ele cumpre a promessa, ele leva muito a sério a promessa que ele fez para esse amigo dele. E aí ele continua estudando, ele se forma, né? Termina os estudos em Oxford e ele continua no estudo, ele gostava muito de estudar. E aí ele frequentava uma roda de intelectuais, eles se reuniam num bar e lá eles conversavam alta filosofia, eles conversavam, cada um contava sobre o livro que estava escrevendo. E aí ele fala que a maioria, pelo menos os mais inteligentes, aqueles que ele mais admirava, eram cristãos. E os livros que ele mais gostava de ler, os autores, os filósofos preferidos dele, eram cristãos. E aí ele começa a se ver encurralado nisso. E aí até que ele faz amizade com o Tolkien. E foi aquele que escreveu O Senhor dos Anéis, que foi o que a gente falou na live passada. E aí ele faz amizade com o Tolkien era um cristão convicto, e eles começam a debater sobre religião. E ele, que era muito inteligente, formado em Oxford, né? Teve um tutor brilhante, ele não conseguia vencer os debates com o Tolkien. E aí ele fala, né, que ele se sentia um boneco de neve derretendo. Ele falava que era como um boneco de neve derretendo, porque parece que tudo aquilo que ele sempre acreditou, tudo aquilo que ele acreditou, aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele, né, as ideias que ele tinha formado na cabeça dele durante todos esses anos, parece que ele via escorrendo e parecia que era um sol que estava ali, de repente, derretendo tudo que ele fez. E aí ele falou que ele foi ficando muito mal com isso, muito mal. E ele falava, nossa, não é possível, como assim? E aí, quanto mais ele ficava mal, mais ele queria debater com o Tolkien, e mais Tolkien acabava com a vida dele, e ele foi se convertendo, e foi indo. E aí, até que um dia, ele decide, na base da raiva. É muito legal no filme que ele chega em casa assim, nervoso mesmo. Né? E ele fala, então eu vou me converter. Na base do ódio mesmo. Ele se converteu porque ele não deu conta, né, de refutar absolutamente nada do que Tolkien falava. E ele se converte. Aí depois ele acaba mudando. Ele vai morar com o irmão dele. Acho que a família se muda, aqueles pais que ele tomava conta, ele vai morar com o irmão dele. E aí, bem nesse momento, estoura a Segunda Guerra Mundial. E quando estoura a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados morreram. E muitas crianças ficaram órfãs. Muitas.
Então eles pegam essas crianças órfãs e eles começam a distribuir, o próprio governo ali do país dele começa a distribuir essas crianças órfãs para casas de moradores, porque não tinha abrigo para todas essas crianças, eram muitas crianças órfãs. E aí a casa dele se torna um refúgio de crianças que ficaram órfãs, por causa que os pais tinham ido para a guerra. E aí chega nada mais, nada menos do que 4 crianças na casa dele. 2 meninos e 2 meninas. E aí essas crianças chegam e ele não sabe minimamente lidar com essas crianças. É muito legal no filme ele tentando escrever, porque ele era super intelectual, ele gostava de ficar lendo o dia todo. E essas crianças correndo para lá e para lá e brincando. E falava, vai, a gente cansou, o que a gente brinca agora? E aí ele falava, vai, brinca de tal coisa. Aí elas, tá bom, aí elas iam brincar. Aí daqui a pouco, passava 10 minutos, e elas voltavam, ai, ficou chato, o que a gente faz agora? E aí ele foi ficando nervoso, ele falou, eu preciso dar um jeito nessas crianças. E aí ele escreve a primeira obra, o primeiro livro da série das Crônicas de Nárnia. E aí agora eu já vou passar a palavra para a Érica e ela vai falar para a gente qual é o primeiro livro que ele escreveu. E a partir daí se ela quiser complementar um pouco também da vida dele, comentar alguma coisa, Eriquinha, tá contigo. Bom, então, ele escreve as 7 crônicas, né, de Nárnia, que foi compilado nesse livro aqui, que na verdade tem os livros separados, mas eles também fizeram esse. E eu não sei exatamente, se eu não me engano, a primeira crônica foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? Porque aqui não está na ordem. Quer dizer, não está na ordem que ele escreveu. Porque ele criou primeiro essa, que acho que a maioria das pessoas já deve ter assistido o filme, né? Que é aquele primeiro filme da Disney. Então, e depois que ele criou, é que ele resolveu dar um começo para Nárnia. Então, vamos lá, né? Surgiu do nada, não. Então, aí ele criou a história, que é a primeira do livro, que é o Sobrinho do Mago. E antes de eu falar um pouquinho, eu queria falar de algumas coisas, eu queria ler alguns trechos e ir analisando, que é muito rico. Eu queria falar um pouquinho antes, aqui no final tem 3 maneiras de escrever para as crianças. Foi um artigo que o livro escreveu, indicando. Ele conta que veio uma senhora falar com ele de uma história que ela tinha escrito. E a história era de uma máquina que que era só você apertar alguns botões e a pessoa ganhava o que queria, a criança. Ganhava sorvete, uma máquina meio mágica, assim, né? E aí ele falou que, sinceramente, é muito complicado. E aí a senhora falou, eu também não, eu acho isso muito tosco. Mas fazer o quê? É o que as crianças gostam de hoje em dia. E aí ele começa a refletir um pouquinho sobre isso. E ele começa a defender os contos de fada. Porque muita gente pensa, Nárnia, coisa para criança. E ele fala assim que não, ele cita o próprio Tolkien nesse artigo que ele escreveu. Um artigo que o Tolkien tinha escrito falando que o autor, ele é um subcriador. Ele cria um mundo em que ele está dominando. Então, as coisas, as pessoas, os personagens estão sob o domínio dele. E a partir da moral do autor e da moral e do caráter daquele autor, que aquilo vai fluir de uma maneira boa ou ruim. E ele vai explicando que, nossa, é uma parte muito, muito, muito interessante. Ele fala assim que quando você cria uma história em que tem um menino lá, o herói da 6ª série, é uma história assim, com realidade da criança mesmo. Ela vai para a escola, e aí ele faz um feito, sim, mais ou menos, e ele é considerado o herói. Que ele vai viver uma realidade que ela não é uma realidade provável de acontecer. E que isso sim vai iludir a criança, porque muitas pessoas afirmavam assim,
não, o conto de fada ilude a criança, porque ela acha que aquilo vai ser verdade. Ele fala, eu nunca achei que aquilo lá ia ser verdade. O que me iludiam eram histórias reais de escola, em que eles realizavam feitos que são bem improváveis. E ele fala assim que quando você lê uma história de escola, em que você se espelha, que a sua vontade é ser aquele herói, suas motivações geralmente, as suas motivações estão relacionadas com o seu ego. A vontade de ser elogiado, esse tipo de coisa. Não é uma coisa muito grande. Ele falou assim, só que quando você lê uma história de aventura, um conto de fadas, não é essa, geralmente, a sua motivação. A sua motivação é algo que você não consegue explicar, algo que transcende. E é muito interessante porque, realmente, o autor, um autor de contos de fada, um poema, qualquer coisa assim mais de literatura fictícia, geralmente ele consegue transmitir através dos seus personagens realidades humanas, realidades das nossas, ou das potências boas que o ser humano tem, ou das misérias humanas. E geralmente quando você vai lendo uma história de ficção, um conto de fada, que seja, você se identifica com aquilo. Com qualquer personagem, uma hora com não com um específico, às vezes você se identifica em momentos com vários, né? E é interessante a Lúcia, por exemplo, eu acho ela é toda meiguinha, ela é a fofa, né? Ela me lembra muito Santa Terezinha. Tem uma cena que é uma cena famosa da. Travou pra mim. É uma cena que a Lúcia. No segundo filme, eles precisam seguir um caminho, e aí o leão aparece para a Lúcia. Porque a Lúcia ela vai ser sempre essa amorosa, que tem um amor gigante. É ela, inclusive, que acha o armário, é ela que acredita primeiro. E aí ela vê, uma das únicas, quer dizer, quando o leão aparece, geralmente para ela. E aí ela fala, é por aqui, ali, eu vi o Aslan ali. E todo mundo falou, não, que Aslan, tá doida? E aí eles seguem por outro caminho e ela não vai. E aí chega um determinado momento que ela se encontra com ele, e o que eu acho impressionante é que, assim, mesmo ela não tendo, mesmo ela tendo errado, que ela não seguiu o caminho que ela tinha falado, ela continua com aquele amor. Um amor de filha, de amiga, igualzinho Santa Terezinha. Que ela essa é uma cena que ela tá com o leão assim, ela abraça ele na juba assim, coloca a cabeça. Gente, eu acho aquilo lindo, porque ele é um leão, né? Todo mundo. Eu vou mostrar algumas cenas aqui em que as pessoas não têm coragem de olhar ele nos olhos, muitas vezes. É muito forte essa questão do olhar aqui no livro. Várias, acho que umas 3 vezes fala do olhar. Que eles não tinham a coragem de olhar para o leão, ou que o olhar do leão causava algum medo, alguma coisa. Que realmente é uma realidade nossa. Quantas vezes a gente não tem coragem de olhar para Deus? E Santa Terezinha tem uma passagem que ela fala assim que tem uma. Ela gostava muito de estampa, de santo. Tipo esses santinhos, assim, nossa, que a gente tem, ela também gostava muito de coisa de santinho. E aí tem uma estampa que ela fala que é uma criança no colo de Jesus, assim, jogada assim nos braços dele, e uma que está ajoelhada no joelho. E ela fala assim que gosta mais da criança que está no colo dele. Porque ela fala assim que a outra criança é como se fosse. Que ela se porta como um adulto. Que ela provavelmente viu algum adulto, ó, não. Não que. Não tô falando que a gente não tem que ter respeito, mas essa criança assim se entrega como um pai. Mas enfim, seguindo. E aí ele fala, uma outra coisa que eu achei interessante, que ele escreveu de uma forma infantil, mas porque foi a única forma que ele achou de expressar o que ele queria expressar. Ele fala assim, igual, por exemplo, uma pessoa que escreve uma marcha fúnebre. Muitas vezes ela não faz aquilo por um funeral público, simplesmente porque ela quer expressar, e foi a única forma que ela expressou foi daquele jeito. E é muito interessante que ele fala que antigamente os contos de fada não eram só para as crianças, porque traz justamente essa reflexão.
Bom, outra coisa que eu achei muito interessante também que ele fala nesse artigo, que é um gênio, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Que ele fala assim que para ele era muito fácil, que ele simplesmente via imagens e que essas imagens tinham sons e sons, tinham aromas e sabores muito parecidos e que elas se juntavam naturalmente. É fácil assim, né? Criar uma história se junta naturalmente. E aí ele falou que às vezes se juntava e faltava algumas lacunas e aí ele precisava, né? Tanto é que foi justamente assim que surgiu, né? Foi uma história ali, o Leão Terceiro Guarda-Roupa, e faltou a lacuna de, mas da onde surgiu Nárnia? E aí ele faz o primeiro ponto, né? Que que fala da criação de Nárnia. Mas enfim, é muito, muito incrível isso, né? Imagens, vejo imagens. E é muito interessante porque as pessoas criticavam muito, as pessoas não. O Tolkien também criticava o Lewis porque falava que ele estava dando muito na cara. Porque, assim, se você sabe mais ou menos, você vê bastante que tá bem na cara mesmo. Mas eu estava lendo num site que a gente precisa disso. Que as analogias deixam a gente com esse mel na boca, esse gosto de céu. Que realmente. Mas só uma coisa que eu acho assim, isso é uma visão minha. Eu vejo Nárnia muito, apesar dele ser protestante, ele era protestante, mas eu vejo muito Nárnia como a Igreja Católica. Eu não vejo Nárnia como o céu, porque no final ela é destruída. E surge a nova Nárnia, a Nárnia gloriosa, a esposa, né? Ele fala muito dessa questão do Apocalipse também, no último livro. Então, eu vou falar alguns outros pontos que dá para ver. Mas então eu vou começar, eu queria justamente fazer isso, pegar alguns trechos e lendo e fazendo análise. O primeiro que eu queria falar um pouquinho era sobre o primeiro mesmo, que é o Sobrinho do Mago, que é sobre a criação de Narnia. Não convém muito aqui eu falar da história, não, mas só para dar uma introdução, são duas crianças, a Polly e o Igor, que são vizinhos, e ele tem um tio meio louco, que faz uns anéis, ele é meio bruxo, e ele faz uns anéis, e aí as crianças vão parar em outro mundo. E nesse mundo, esse mundo está acabando. É um mundo que está destruído, o sol está estranho, é um clima estranho. É um mundo que está acabando mesmo. Eles falam até que parece que o sol está morrendo. E aí, então, eles entram numa sala que estão cheia de pessoas tipo congeladas. E aí ele pega e tem um sino, assim, fala. Debaixo do sino tá escrito assim, alguma coisa. Peregrino, peregrino, você nunca vai saber o que vai acontecer se você não tocar. E aí ele fala, meu Deus, eu preciso tocar esse sino para ver o que vai acontecer. E aí a Polly fala, não, não faz isso não. E aí os dois brigam e ele toca o sino. E aí essas estátuas começam... Aliás, uma estátua. A estátua da bruxa. Ele liberta uma bruxa. E ele acaba de criar um grande problema que vai ser onde vai se desenrolar toda a história. Aí eles voltam para a cidade, a feiticeira volta junto, acontece toda uma confusão lá. Então eles voltam. Eles pegam esse anel para fugir da situação e voltam para um vazio, para um nada. Um lugar escuro. Assim. Só que sem querer, eles queriam voltar só a Polly de Gore. Eles levam todo mundo junto. O pessoal que estava no meio da confusão e a feiticeira. E de repente eles começam a escutar uma música. Uma voz profunda. E aquele lugar que era um nada, de repente começa a surgir. Deixa eu ler esse trecho aqui, peraí, só um minutinho. No escuro, finalmente alguma coisa começava a acontecer. Uma voz cantava, muito longe. Nem mesmo era possível precisar a direção de onde vinha. Parecia vir de todas as direções. E de Gore chegou a pensar que vinha do fundo da terra. Certas notas pareciam a voz da própria terra. O canto não tinha palavras, nem chegava a ser um canto. De qualquer forma, era o mais belo som que ele já ouvira. Tão bonito que chegava a ser quase insuportável. E duas coisas maravilhosas aconteceram ao mesmo tempo. Uma, outras vozes reuniram-se à primeira. E era impossível
contá-las. Vozes harmoniosas, a primeira, mais agudas, vibrantes, argênteas. Outra, a escuridão em cima cintilava de estrelas. Ele descreve, gente, de uma criatividade, de uma profundidade, de uma doçura, uma delicadeza tão grande, da forma com que ele vai descrevendo. Surge o Aslan, né, que é o leão, que é o símbolo de Jesus Cristo. E aí ele vai caminhando e cantando. E essa canção, ela tem reação. Então, se ela é mais grave, e vão surgindo as coisas, o sol, as estrelas, a lua, a grama, os animais, vai surgindo tudo a partir daquele canto. Como se fosse uma grande música que fosse tocar pelos séculos e séculos até o fim dos tempos em que o maestro encerrar a música. E aí continua. Ele cria os animais. E ele fala: Nárnia, 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 desperte, ame, pense, fale, que as árvores caminhem, que os animais falem, que as águas sejam divinas. E ele toca, ele escolhe eu não lembro se é um casal, acho que é um casal. Já fazendo referência também, provavelmente, à Arca de Noé, né? Ele escolhe um casal de animais, e esses animais se tornam especiais. Eles adquirem a capacidade de falar. Porque em Nárnia tem os animais que são falantes e os que não são falantes. E aí ele diz para esses animais: criaturas, eu lhes dou a si mesmas. Dou-lhes para sempre essa terra de Nárnia. Entrego-lhes as matas, os frutos e os rios. Entrego-lhes as estrelas e entrego-lhes a mim mesmo. Seus também são os animais mudos. Cuide deles com bondade, mas não lhes sigam os caminhos, sob pena de perder a fala, pois deles foram gerados e a eles poderão retornar. Não o façam. E ele indica para que eles fossem bons, porque eles fossem maus e agissem como os animais selvagens, da mesma forma, né? Que hoje em dia a gente vê, infelizmente, os humanos se portando como animais. E eles voltariam à condição de selvageria deles, perderiam a fala. Seria o castigo deles. De fato, isso acontece no final, não dessa crônica, mas lá no final, na última. E obviamente, dá para fazer aquela comparação com Gênesis, né? Que Deus fala que ele entrega homens dominai sobre todas as coisas, né? Deus diz isso para o homem na criação do mundo, depois que ele cria o mundo, ele entrega, fala: homens dominai sobre todas as coisas, multiplicai-vos. Peraí, só um minuto. Enquanto... pode falar. Pode falar. Não, só enquanto você estava procurando aí, só queria um parênteses, que às vezes, né, pode ser que algum católico que esteja assistindo a essa live e que tenha assistido a do Tolkien fala: nossa, mas que estranho, né? Porque são filmes, né, tanto O Senhor dos Anéis quanto As Crônicas de Nárnia, que tem bruxo, que tem duende, que tem feiticeiro, que tem monstros, que tem demônios. Mas isso não é católico, né? Como assim que Tolkien era católico? Como que Lewis era cristão? Olha, né? E eu vi, estava assistindo ainda hoje, um vídeo do padre Paulo Ricardo, que ele falava assim, que o que a gente tem que olhar, né, é que ele falava assim, até era uma entrevista com o Adriano Gonçalves, isso que ele chama, né, da Canção Nova. E o Adriano falava para ele que por muito tempo, muitos católicos achavam que era coisa da nova era e que católico não deveria assistir, né, O Senhor dos Anéis, nem
E aí o Padre Paulo fala, ele fala assim que como que a gente é um bom filtro, né? Assim, para a gente assistir um filme, um desenho, uma série, né? É a gente ver assim, tem dois lados, o bem e o mal. Quem vence? Ah, é o bem? Ah, tá. Segunda pergunta. Como o bem vence? É de forma honesta? É lutando com bravura? É assim que o bem vence? Tá. Então esse filme, ele não pode ser demoníaco. Porque se ele for, ele é um contrassenso. E a gente pode observar nesses dois filmes, tanto no Senhor dos Anéis quanto nas Crônicas de Nárnia, é uma luta. Uma verdadeira luta. Tem duendes, tem monstros, tem feiticeiros, tem bruxos, tem personagens feios, né? Mas é uma luta. Uma luta entre o bem e o mal. E no final o bem vence. Né? Então é importante a gente ter essa ideia, né? Que talvez isso tenha sido distorcido por católicos que talvez não conheciam Tolkien, não conheciam Lewis. Talvez tenham apenas assistido o filme. Isso pode acontecer. Talvez a pessoa assistiu o filme, mas não procurou por trás. Da onde surgiu aquele filme? Ah, surgiu de um livro. Quem escreveu aquele livro? Quem eram aquelas pessoas, né? Então isso também é uma coisa assim que eu acho que vale a pena falar também, né? Mas pode continuar aí. Foi só esse parênteses que eu achei que era importante mencionar. Pode ficar à vontade. Não, e dentro do parênteses, essa foi a minha história com Nárnia, né? Eu não conhecia também, assisti o filme e a gente pensou que fosse alguma mensagem subliminar, né? Pensou que fosse algo negativo, que estava fazendo alguma alusão negativa ao Deus, a crucifixão, e enfim. Porque justamente a gente não conhecia, né? Depois que a gente foi vendo postagens, e aí que a gente foi pesquisando, e aí eu me apaixonei completamente. Mas eu queria pegar aqui, né? Para falar direitinho, que esse trecho que o Aslan fala, aí Deus disse: Eis que vos dou sobre toda a terra todas as plantas que dão semente e todas as árvores que produzem seu fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os animais que se movem pelo chão. Eu lhes dou todos os vegetais para alimento. E assim fez. Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. E tem essa parte também que ele fala, né? Aqui. Deus os abençoou e lhes disse, falou para Adão. Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e a todos os animais que se movem pelo chão. Que Deus criou o homem como a coroa da criação, né? Para submeter, para que o homem dominasse sobre todas as coisas. Bom, Sim. uma fala interessante aqui do Aslan, que logo o Aslan ele já começa a conversar com esses animais que vão fazer parte do conselho dele. E aí ele diz: olha, o mal já chegou aqui. O mal já está em Nárnia. Desde o seu primeiro dia de criação. Que eles fizeram o favor de levar. E aí ele diz: mas não se deixem abater. O mal virá desse mal. Mas temos ainda uma longa jornada e cuidarei para que o pior caia em cima de mim. Por enquanto, providenciamos para que, por muitas centenas de anos, seja esta uma terra de júbilo em um mundo jubiloso. E como a raça de Adão trouxe a ferida, que a raça de Adão trabalhe para saná-la. E o Diggory, ele tá com a mãe dele doente na casa dele. E ele sabia, né, o poder do leão ao criar todas aquelas coisas, e ele porque queria ir atrás do leão para pedir alguma coisa para salvar a mãe dele. Porque a mãe dele estava doente, estava à beira da morte, e ele ia atrás. Só que, em determinado momento,
né? Ele chega para conversar. E aí ele chega perto do Aslan e fala o seguinte: por favor, senhor Leão, Aslan, senhor, será que podia? Posso eu, por favor? O senhor me daria um fruto dessa terra mágico que curasse a minha mãe? Esperava desesperadamente que o leão dissesse sim. Seria pavoroso se dissesse não. Mas, para seu espanto, não foi uma coisa nem outra. É este o rapaz, disse Aslan, olhando não para Diggory, mas para todos os conselheiros. O rapaz que fez isso. Oh, e agora? Que será que eu fiz? Filho de Adão, falou Aslan. Há uma feiticeira na minha nova terra de Nárnia. Diga a esses bichos como ela chegou aqui. 10 coisas diferentes passaram como um relâmpago pela cabeça de Diggory, que teve o juízo de contar estritamente a verdade. Fui eu que a trouxe, Aslan, respondeu com voz fraca. Com que objetivo? Queria que ela saísse do meu próprio mundo e fosse para o dela. Pensei que estivesse no caminho certo. Mas como ela foi parar em seu mundo, filho de Adão? Por magia. O leão nada disse. Diggory sentiu que ainda não dera todas as informações. Foi meu tio Aslan. Ele nos enviou para fora do nosso mundo, por meio de uns anéis mágicos. E eu tinha mesmo de ir, porque Polly foi mandada na frente, aí encontramos uma feiticeira num lugar chamado Charm, e ela agarrou-se em nós quando... Você encontrou-se com a feiticeira? Perguntou Aslan, com uma voz soturna, que encerrava a ameaça de um rosnado. Ela despertou, informou Diggory, com o coração em frangalhos. Ficou branco e acreditou. Quer dizer, eu despertei. Queria saber o que aconteceria se eu tocasse o sino. Polly não queria. Não foi culpa dela. Eu briguei com ela. Sei que errei. Acho que fiquei um pouco enfeitiçado com as palavras escritas debaixo do sino. Enfeitiçado? Perguntou Aslan na mesma voz soturna. Não. Agora eu sei que não estava enfeitiçado. Estava só fingindo. Seguiu-se uma longa pausa. O menino pensava o tempo todo. Estraguei tudo. Agora não arranjo mais nada para a mamãe. É muito interessante essa confissão do Diggory, né? Que ele vai pedir para o Aslan a fruta, algo mágico que ele queria para a mãe dele. E aí o Aslan faz essas perguntas. E acho que é muito interessante essa parte aqui que ele falou. O Leão nada disse. E Diggory sentiu que ainda não deram todas as informações. Porque o Leão sabia de toda a verdade. Mas ele queria que ele dissesse a verdade. E aí, enfim, eles continuam. E ele quer dar uma missão pro Diggory. E aí ele faz ele e a Polly fazerem as pazes, porque eles tinham brigado. E aí, no final, o Aslan fala: quero conversar agora com o rapaz. Essa parte aqui é sensacional. Diggory fechou a boca e apertou os lábios. Seu mal-estar aumentava. Tinha a esperança de que acontecesse o que acontecesse, não choramingaria, nem faria nada ridículo. Filho de Adão, está disposto a desfazer o mal que fez o meu manso país de Nárnia no dia do seu próprio nascimento? Não sei, só não sei o que posso fazer. Como o senhor sabe, a rainha fugiu e perguntei se está disposto, disse o leão. Estou. Passaram-lhe um segundo pela cabeça a tentação boba de responder. Estou disposto, se o senhor prometer me ajudar minha mãe. Mas percebeu a tempo que o leão não era uma criatura com a qual se podia fazer barganhas. Porém, quando disse estou, pensou na mãe, nas grandes esperanças que tivera e como agora elas estavam para morrer. Sentiu um nó na garganta e lágrimas nos olhos. Deixou escapar, no entanto. Mas, por favor, o senhor não podia me dar qualquer coisa que salvasse minha mãe? Até aquele instante, só olhara para as patas do leão. Agora, com desespero, olhou nos olhos. O que viu o surpreendeu mais do que qualquer outra coisa, pois a face castanha estava inclinada perto do seu próprio rosto. E maravilha das maravilhas, grandes lágrimas brilhavam nos olhos do leão. Eram lágrimas tão grandes e tão brilhantes, comparadas às de Diggory, que por um instante sentiu que o leão sofria por sua mãe mais do que ele próprio. Meu filho, eu sei. A dor é grande. Só eu e você nessa terra sabemos disso. Sejamos compassivos um com o outro. Gente, essa fala para mim é sensacional, né? Foi o que eu falei do olhar mais cedo.
que justamente porque ele estava envergonhado, ele tinha errado, ele tinha feito besteira, e ele não tinha coragem, porque era um leão muito grande, um leão muito puro, era assustador, tinha voz forte, ele não tinha coragem, só estava olhando para as patas. Mas o desespero de pensar na mãe fez com que ele perdesse a vergonha e olhasse desesperadamente para ele pedindo um socorro, como quem diz, socorro, pelo amor de Deus, o senhor para me ajudar. E essa parte tão linda, grandes lágrimas brilhavam nos olhos do leão. Eram lágrimas tão grandes e tão brilhantes comparadas às de Diggory que por um instante sentiu que o leão sofria por sua mãe mais do que ele próprio. Deus também chora com os nossos sofrimentos. Ele não se alegra com os nossos sofrimentos, ele chora e sabe da nossa dor. Meu filho, eu sei, a dor é grande. Só eu e você nessa terra sabemos disso. Sejamos compassivos um com o outro. E aí ele dá a missão para o Diggory, dá um beijo de leão, que ele diz que dá nova força e nova coragem. E ele vai com a Polly, com a missão, e ele cumpre. A missão ele tem que pegar um fruto, que já é a ideia também, né? A comparação do fruto da árvore de Adão e Eva. E eles têm que pegar esse fruto e a semente do fruto eles vão plantar e formar uma árvore. E essa árvore vai servir de proteção por muitos e muitos anos para Nárnia, né? Isso é a proteção de Nárnia. E é interessante também, no final, quando eles chegam no jardim, eles estão prestes a pegar o fruto, aparece uma feiticeira lá. Eu não lembro se é a mesma ou se é uma outra, meio que parente dela, eu não lembro agora. Mas aparece uma feiticeira que começa a tentar ele, que fala, não está vendo, bobo, que uma mordida nessa maçã pode curar a sua mãe? Está no seu bolso. Aqui estamos por nossa conta. O leão está muito longe. E use o seu poder mágico e volte para o seu mundo. Daqui 1 minuto poderá estar ao lado de sua mãe, dando-lhe a maçã. 5 minutos depois ela ganhará novas cores no rosto. Dirá para você que a dor passou. Depois dirá que se sente mais forte e adormecerá. Pense nisso. Horas de sono natural, sem dor, sem drogas. No dia seguinte, todos falarão no milagre de sua cura. Tudo ficará perfeito outra vez. Será novamente um lar feliz. E você poderá ser como os outros rapazes. E aí ele fica nessa tentação e logo depois ela fala alguma coisa. Sua mãe nem precisa ficar sabendo. Uma coisa assim. E aí ele percebe. Fala, opa, o que eu estou fazendo da minha vida? E aí a Polly fica meio assim, que fala, poxa, não é minha mãe, né? Ficou complicado eu fazer alguma coisa agora. Mas então, ela fica torcendo, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Mas é muito interessante, aí no final ele vence a tentação, eles levam um fruto e dá tudo certo. Inclusive, é desse armário, é dessa árvore que eles cortam, é daí que surge. Eles cortam essa árvore e a madeira dessa árvore faz o armário. Aquele armário do filme que a Lúcia, para quem assistiu o filme aí, sabe, que a Lúcia abre e é aí que ela tem acesso a Nárnia, porque era uma madeira especial. E me veio até uma coisa muito aleatória aqui agora, que você estava me contando, Thaís, que você leu no Legenda Áurea, né? Que a madeira da árvore do Jardim do Éden, que foi a árvore onde foi roubado o fruto, foi dessa madeira que se fez. E a partir foi desse exatamente isso que eu lembrei enquanto você falava. E foi dessa madeira que se fez o armário e que eles tiveram acesso, né? O que depois eles viram foi a paixão. Que depois tem essa crônica Foi exatamente da madeira da árvore, que a árvore que fez com que, né, a árvore da onde surgiu o pecado original, que depois foi a mesma madeira que foi utilizada para fazer a cruz, que foi a porta para Nárnia, né? Foi aquela cruz que foi a porta da salvação. Considerando a igreja católica, considerando Nárnia como a igreja católica, a porta da salvação. Sim, e considerando que a guarda-roupa foi a porta que possibilitou a entrada para Nárnia, a cruz foi o que possibilitou.
entraram para a igreja. E provavelmente Lewis sabia disso, porque isso é uma tradição antiga da igreja. Porque é muito antiga, porque tá lá no livro do Legendário. E ele lia Santo Agostinho, lia São Tomás de Aquino. Inclusive, eu Sim, não sei se sim. você sabe, mas uma das razões da conversão dele foi quando ele leu O Homem Eterno do Chesterton. Ah, não, eu não sabia. Não É, sabia. ele lia tudo panelinha. Tudo panelinha, né? Chesterton, para quem não sabe, Chesterton é o tema da live da semana que vem. Bom também. Meu Deus. Muito bom, Geralmente, Chesterton. o cara é incrível, tá acompanhado de outros, né? Pode ver que um santo conheceu outro, aí São Francisco conheceu fulano de tal, cientistas, Foi aí amigo Einstein do. conheceu. É, sempre tem, né? Sim. Mas enfim, eu queria falar agora também do próximo, que é o. Do próximo, não. Eu queria comentar sobre esse, que é o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, que acho que é um dos mais conhecidos por todo mundo, né? Que é o primeiro filme da Disney lá, aquele que a Lúcia tá pequenininha, que é justamente a história das 4 crianças, tal. Aí a Lúcia abre e entra no guarda-roupa e ela encontra. E o mais incrível é que ela é a que mais acredita, né? A mais ingênua, a mais pura, a que vai atrás do fauno, que é o personagem que estava lá. E os outros são céticos, não acreditam, ficam emburrados. Eu vi nesse site da comunidade Shalom, eles falam, né, que a Suzana tá lá meio que por causa dos irmãos, não tá porque ela mesmo quer. O Edmundo, que é um traidor no começo, e o Pedro, que tá ali meio sem saber o que fazer, né? Então, aí eles falam, né? Quantas vezes, ora nós somos Lúcia, ora nós somos Suzana, ora nós somos Edmundo, que banco traidor. É muito interessante a gente ir vendo que muitas vezes a gente, quer dizer, a gente sempre vai se identificar com algum ali dentro, né? E o Foi, mais legal é que lá. na biografia do Lewis, que eu tava vendo, ele conta que nessa bagunça das crianças dentro da casa dele, e aí o estopim de tudo foi um dia que ele estava muito nervoso, tentando escrever, e as crianças estavam gritando, 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 e ele não conseguia se concentrar nos estudos dele. E aí ele fala, não, eu vou sair de casa para dar um mais parecido, porque eu não tô aguentando. E aí ele foi no quarto pegar um casaco, porque tava frio lá fora. E aí, no que ele abre o guarda-roupa para pegar o casaco, as crianças estavam lá dentro, e no que ele abre, elas, e dá um susto nele. E aí, dali veio aquela primeira fagulha, assim, pra ele começar. É Não, muito, mas muito muito interessante. bacana. O filme da vida dele. Não, mas muito interessante também, porque. Peraí, que eu ia falar do armário, das crianças. Tá, enfim. Mas. Não, é muito interessante ver essa comparação da vida dele com. Ah, tá, lembrei. Que no livro, o Diggory, ele cresce e é ele o professor. Porque nessa casa, onde estão essas 4 crianças, as 4 crianças vão para uma casa que tem um professor. E esse professor é o Diggory crescido. E ele é o professor, o intelectual. Tem uma hora que ele cita Platão. Então, assim, ele mesmo, né? Fazendo referência a ele É o mesmo. próprio Lewis. Ele mesmo é o Vigor. É. Uhum. Mas, enfim, seguindo, que uma das cenas mais famosas, né? Que é uma das mais apaixonantes também, que é quando o Edmundo, não essa parte é apaixonante, mas o Edmundo ele trai, né? E ele se afasta dos irmãos, e aí ele chega lá, ele é resgatado e tal, e a feiticeira chega fala, de acordo com a magia profunda, o traidor, a traição deve ser paga com o sangue do traidor, não sei o quê, senão águas correrão, e fogo, não sei o quê, e toda a ameaça, né? Está escrito na magia profunda.
ele ruge e fala: não cite a magia profunda para mim, feiticeira. Eu estava lá quando foi escrito. Que seria as profecias, a escritura, né? E aí eles conversam, entram na tenda, vai conversar só a feiticeira, e aí ele sai de repente e diz: ela renunciou o sangue dele, todo mundo comemora. E no filme, eu não lembro se no livro fala, acho que percebe. Quem percebe que ele ficou mais triste é a Lúcia, mais sensível, né? No filme dá pra ver a carinha dela. Ela olha pra ele e vê que ele tá triste. Ela é a mais sensível, a que tá mais. Aliás, inclusive, no filme também, é ela que vê, né, na noite, que eles estão na tenda, vê ele passando, ela que acorda a Suzana e fala: Ô, Aslan, o que tá acontecendo? E aí elas vão atrás. Em comparação clara e evidente com as mulheres que acompanham Jesus na cruz, né? Então, para quem não sabe, quando Jesus estava no Calvário carregando a cruz, havia mulheres que estavam acompanhando, né? As quais ele consolou. E a feiticeira, ela cita a lei para Aslan, da mesma forma que o demônio cita as Sagradas Escrituras para Jesus na tentação do deserto, né? É, exato. Como se ele não soubesse, né? Uhum. Aí tem essa cena, né? E aí ele é destruído. Destruído não, ele chega lá e ele se entrega, né? E aí, no filme agora, que eu vi assistir mais vezes do que o livro. Tô lembrando de mais coisas do filme do que do livro. Mas eu lembro, eu acho que eu assisti, sei lá, umas 7 vezes do filme. Foi mais ou menos, foi mais ou menos por aí. Então eu tenho umas falas até decoradas aqui. E aí elas estão observando o leão sendo morto ali, e aí a Lúcia, a Suzana, fala: mas por que ele não faz nada? Por que ele não reage? Porque era um leão, o rei da selva, o todo-poderoso, e aí ele se entrega. Aí ela fala: antes cortem-lhe as jubas, né? Que é quando eles tiram as vestes. A juba é a glória do leão, né? E eles, não que a roupa seja, enfim. Mas, enfim. Aí eles tiram as jubas do leão, e aí ela dá uma adaga assim nas costas dele, e aí ele morre. E elas começam a chorar, ficam com ele. E aí no outro dia vem os ratinhos, né? Tirar as cordas. Eles vão roer as cordas que estão amarrando ele, né? Igual as mulheres, as pessoas que tiraram Jesus da cruz e enterrá-lo, que tiveram todo o carinho e cuidado, né? E aí, de repente, ele ressuscita, né? E aí ele fala a seguinte coisa. Elas perguntam: me explique tudo isso, por favor, disse Susana, ao recuperar um pouco a calma. Explico. A feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas se tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. Saberia que se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Que também é uma das falas mais famosas do Aslan. E é a parte mais bonita, eu acho. É uma parte muito bonita. E olha só, né? O que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas se ela tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes da aurora do tempo, na criação, antes de ter tudo isso, quando já estava a Santíssima Trindade planejando, né? Façamos o homem, vamos criar, porque ele criou. Gente, Deus sabia tudo, absolutamente tudo que ia acontecer quando ele criou. Ele sabia que o homem ia errar, sabia que ele ia ter que enviar 1.730.000 profetas e que o povo ia teimar 1.730.000 vezes. E eles iam se arrepender e ele ia perdoar. E ele sabia que ele teria que enviar o próprio filho
né? Antes da aurora do tempo, ele sabia tudo isso. Ele sabia que ele ia ter que enviar o filho dele. E ele sabia todas as dores também. Cristo sabia o tempo todo. E só um parênteses, né? Eu fico pensando como que, mesmo sabendo tudo que ia acontecer, ele ainda criou um mundo tão belo e tão perfeito. Que ele poderia vamos criar de qualquer jeito. E esse povo vai estragar com tudo, vai. Eu vou ter que sofrer na cruz por causa desse povo mesmo. Então, cria de qualquer jeito, cria um negócio feio, tudo cinza. Mas mesmo assim, ele criou um mundo belo e maravilhoso e quer ainda que a gente seja tal. É muito lindo. E enfim, vai dar um tempo da live daqui a pouco, né? Eu só queria comentar de mais uma passagem que acho que nem vai dar tempo de eu falar do último, mas eu queria comentar de mais uma das passagens, que também é uma das minhas favoritas, que está na Viagem do Peregrino da Alvorada, que é quando entra o Eustáquio. O Eustáquio está no filme 3, não sei se vocês lembram, é um primo muito, muito, muito chato. Nossa, que moleque chato. É insuportável do Edmundo, enfim, dos 4. E aí ele é muito chato mesmo. E aí eles... uma coisa que eu acho muito interessante também, que o Edmundo e a Lúcia, eles conversam sobre Nárnia. Um trecho aqui que eles falam que eles estão no quarto, eu não vou achar aqui agora, mas enfim, que eles falam que eles estão no quarto e que eles estão conversando sobre Nárnia. Então, assim, esse mundo se tornou meio que enfadonho para eles, que eles tinham vivido altas aventuras, grandes coisas, e muitas vezes, então essa é a comparação que eu faço com a igreja, porque muitas vezes a gente vai num encontro, num retiro, e a gente, numa animação, e a gente sente, assim, aquele fogo, a missão, e vou servir, vou sair pelo mundo, anunciando, tal. E aí a gente chega e retorna, e a gente tem aquela realidade de escola, aquela realidade de trabalho, a nossa realidade de leigo, né? Mas a gente está à espera desse mundo. E, assim, eles ainda sonham com... Eles querem voltar, né? Porque tem um momento que eles são proibidos de voltar para Nárnia. Mas no final, a Nárnia ela é destruída e vem a Nárnia Eterna, que é muito mais gloriosa. Que é o que vai acontecer no fim dos tempos, né? A Igreja Católica, o próprio Catecismo da Igreja Católica fala que a Igreja vai passar por um momento de calvário, como seu próprio fundador, né? Que não tem como, né? A gente vê as pessoas seguem os passos do fundador, né? Então, a Igreja Católica vai passar por esse momento de queda de calvário, mas ela vai renascer nos tempos novos. Mesmo porque Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, se a cabeça foi crucificada e ressuscitou, o corpo também vai passar por isso. Ei, vamos deixar aí para as pessoas o gostinho e a vontade de ler os livros. Que, aliás, muito mais, sem comentários, né? Muito preferível 1000 vezes ler os livros do que assistir o filme, mesmo porque não foi feito filme de todos os livros. São 7 livros, mas só tem 3 filmes, né? E na verdade, o melhor de todos não foi mencionado, que é o último, que é a última batalha, que seria ali o Apocalipse, que é, na verdade, a melhor parte de todas, a parte mais bonita. Então, quem não leu, né, as Crônicas de Nárnia, faça a caridade de criar vergonha na cara e ler, que é excelente mesmo, né? E o engraçado é que Lewis deixou muito bem claro as analogias que ele queria fazer. É claro que Jesus é Cristo. E só quem é muito bobo mesmo, que quer assistir o filme e não quer ver o filme como um filme cristão. Né? Porque tem aquela moçadinha aí que fala, nada a ver com religião, não. Né? Mas Lewis, ele foi muito bem claro, né? Tolkien, ele não foi tão claro.
Ele deixou a interpretação aberta. Lewis não. Lewis não deixou a interpretação aberta. Lewis fechou a interpretação, né? Então, o Aslan é o leão e ele representa Cristo. Não tem o que falar, né? O Pedro lá, que depois se torna o rei, né? Pedro é o nosso primeiro apóstolo, o nosso primeiro papa, né? Então, não tem nem o que falar, né? Mas é isso, né? Eu acho que a gente pode encerrar já, não pode, Eric? Pode ter um momento que Pedro guia a barca. Enfim, obviamente eu tinha mais coisa para falar. São um livro de 7 páginas, 737 de história, então acho que tem bastante coisa para falar. Mas, enfim, leiam os livros, são maravilhosos. Eu sei, eu dei spoiler do primeiro, né? Eu contei praticamente a inteira, mas vale a pena. E, assim, tem trechos muito bonitos, diálogos, assim, que você se derrete, ainda mais para quem é melancólico. Nossa, ver assim, é incrível mesmo, é muito doce, sabe? Exala um perfume, é uma coisa assim inexplicável, mas é muito bonito mesmo. E, inclusive, eu fiz um trabalho de literatura que era a relação entre A Última Batalha, que é o último livro, e o Apocalipse. E assim, a gente conseguiu, fiz eu e uma amiga minha, a gente conseguiu retirar trechos assim claríssimos, assim, descrições que ele fazia da prostituta da Babilônia, que está no Apocalipse, assim, aí o Anel de Escarlate estava lá no personagem. Então, assim, é muito claro. Então, é isso, leiam os livros. E tentem, assim, ler com essa percepção e com esse gosto, com essa profundidade, conseguir ver a profundidade dos diálogos, que é muito profundo. É assim, nossa, é uma coisa belíssima. Então, é isso. Às vezes esse tipo de filme toca mais no nosso coração do que a gente ler um livro teórico, né? Com certeza. Muitas vezes. Sim. Gente, então é isso. Eriquinha, queria te agradecer. Muito obrigada pelo seu sim, por aceitar vir falar conosco. Também agradecer a todos aí que participaram. A Lúcia Mota falou que ela ficou curiosa para ver o filme. Que bom! Essa era a nossa intenção, despertar essa curiosidade em vocês. Assistam o filme, assistam os 3 filmes. Se a senhora puder ler os livros também, seria maravilhoso. Mas assistiu os 3 filmes já é um ótimo começo, né? Quer falar mais alguma coisa, Érica? E mais uma vez eu digo, não é para crianças, é para todos. Sim. Todo mundo deveria ler. E outra coisa, o filme 1 tá muito bom no sentido de que tá muito parecido. Assim, às vezes fala que, como eu tinha, tá muito bom. O 2, que tá assim, mais ou menos com o livro, e o 3 agora também mais ou menos. Tem uma cena no livro 3 que tinha que ter, que eu ficava nada, como assim não tem essa cena? Mas, enfim, mas é muito bom. São, de qualquer forma, mesmo não sendo tão fiel, o 1 é bem fiel. Mas o 2 e o 3 não são tão, mas também são excelentes. Tem até cenas que eu falo, poxa, legal essa sacada aqui, podiam ter posto no livro também. Mas então é isso. Muito obrigado, Érica. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Depois essa live ficará salvo no nosso canal no YouTube. Vocês acessem lá para assistir a live completa, para quem perdeu algum pedaço, também para enviar aí para os amigos. Certo? Então é isso. Fiquem atentos aí nas nossas lives. Semana que vem teremos uma live de Chesterton, sobre Chesterton. Fantástico, fantástico, Chesterton. E depois, na quinta-feira que vem, não é, na outra semana, na outra ainda, perdão, teremos uma live sobre comunismo, continuação
daquela série que a gente está fazendo também, ó, show de bola, certo? Tem muita live boa por aí, outubro também, promete. Certo? Fiquem conosco. E é isso. Divulguem nosso instituto. E é isso. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, Érica. Boa noite, tchau.